Meus irmãos, graças a Deus. E assim, a cada contato com a espiritualidade maior, vamos absorvendo novas energias, e toda energia trazendo seus conhecimentos, suas informações, são decodificadas em nossas mentes espirituais e refletidas em nossas mentes físicas, formando assim o nosso acervo de conhecimentos que refletem nas ações que praticamos nas nossas jornadas espirituais e em nossos contatos espirituais. A evolução ela é construída dentro da individualidade de cada ser. Não se evolui para uma sociedade, você evolui para si mesmo no mundo espiritual. Por quê? O seu espírito ele evolui dentro de uma individualidade espiritual. Ele melhora a sua natureza dentro da sua própria individualidade, onde ele abandona situações anteriores registradas em sua consciência e adquire novas informações de ordem superior para viver ali os seus novos hábitos, suas novas atitudes. Então, isso é formar um conceito e um contexto para a sua evolução. Não há como evoluir se não haver mudanças internas dentro de você mesmo. Por quanto falamos haver mudanças, não reflete apenas no comportamento, porque o comportamento que você tem, ele pode ser moldado pela sua mente, pela sua educação, mas os sentimentos que você emana dentro de você, seus pensamentos, onde somente você tem acesso, ali é que está o ponto de medida da natureza do seu espírito, de quem verdadeiramente você é. Então, nos alerta a espiritualidade durante todo o tempo, para que tenhamos esse cuidado para com nós mesmos, de vigiarmos o nosso status de evolução. Ou seja, vigie para que você não tenha processo de regressão ao buscar tocar mental e emocionalmente situações que já não te pertencem mais, batalhas que já foram vencidas, hábitos que já foram tirados da sua existência. Não retorne esses hábitos, essas atitudes para dentro de você novamente, viciando o seu próprio espírito, contaminando suas próprias células espirituais. Assim nos orienta os mestres para que tenhamos o direcionamento para aquilo que é, de forma padronizada, própria para a evolução de todo ser. A ordem, a integridade moral, a integridade espiritual. Ser honesto para com você mesmo, sendo honesto para com Deus Pai Todo-Poderoso. Lembrando que os olhos que te avaliam, os olhos que te enxergam na sua profundidade, são da espiritualidade maior que nos acompanha durante todo o tempo. Os olhos terrenos não sabem quem verdadeiramente somos. Não se pode avaliar um espírito que está dentro de um corpo pelas atitudes humanas. Como disse, as atitudes humanas podem ser padronizadas e elas não refletem ali a verdade da sua natureza espiritual. Então, trabalharmos dentro desse padrão de evolução requer dentro de nós mesmos esse direcionamento, essa força, esse esforço, essa batalha. Por que batalha espiritual? Porque mudar o hábito é muito difícil. Você se esforça para ser diferente hoje, amanhã você já não tem mais esse esforço e você retorna à sua habitualidade anterior. Aí você esforça novamente para se padronizar em um novo ato e novamente você o abandona, retornando ao hábito antigo novamente. Mas então como vencer isso? A integridade espiritual. Trabalhar a sua integridade espiritual. Lembrar que as coisas não são da terra, certas emoções não precisam ser vividas, certos pensamentos são ilusórios, certas situações são enganosas para o meu próprio espírito e servem de armadilhas para quedas nos degraus da evolução do ser espiritual, que está dentro de cada um de nós, assim colocamos. Em uma experiência própria, estava eu pensando, estava ligado à espiritualidade, desviei meu pensamento e depois voltei novamente meus sentidos à espiritualidade maior. O mestre que estava então ao meu lado me falou: observe o mundo que seus pensamentos te levaram. E o meu pensamento era de ordem material. E eu não havia me atentado para que, a cada situação material vivida, ali tem mentes conectadas. E essas mentes carregam suas contaminações. E ao levar a mente àquele ponto,
absorver aquela situação para dentro de mim e senti-la, eu conectei aquele mundo ao meu espírito. Aí veio a situação que já é do meu conhecimento, eu tenho que me desconectar. Sei como fazê-lo, então o fiz. Mas assim a gente observa e tem como referência como que é fácil, às vezes, a gente se contaminar pelo pensamento. Então, o pensamento negativo que se fala, não pense negativo, não é apenas uma frase comum, não é apenas um chavão, como se fala, um clichê, é uma frase de uma profundidade técnica muito grande, porque o pensamento projeta seu espírito para aquele mundo, dentro da regra maior da espiritualidade. Onde está a sua mente, está sua consciência, e onde está a sua consciência, está seu ser espiritual. Então, onde vai a sua mente? Aonde seu pensamento assim se projetou. E vejam que grandes quedas iniciam pelos pensamentos, iniciam por conversas aparentemente simples, mas só que essas conversas e os pensamentos desenvolvem ideias, essas ideias desenvolvem raciocínios, atitudes, e daí vontades, e das vontades as ações. Seja para o negativo, seja para o positivo. Você analise bem como as situações se iniciam na vida de cada um. Em uma conversa, aparentemente inocente, com uma outra pessoa, ali vem uma sugestão mental. Essa sugestão infiltra em sua mente e logo você está envolvido numa situação que não era para estar participando. E aí pergunto, mas como eu caí nessa situação? Foi eu que tomei a decisão, mas como essa decisão iniciou em sua mente? Iniciou com uma conversa, onde dali saiu uma sugestão mental. Cuidar-se dessa situação é fundamental. Você se vigiar o que eu posso e o que eu não posso. Estabelecer para você um padrão onde a sua integridade moral e espiritual está protegida, para que você não seja prejudicado pelas armadilhas que nos rodeiam. E essas armadilhas são mentais. Não existe mais as armadilhas físicas para a queda, elas são mentais. Porque vem por uma palavra, uma imagem, uma situação e cria em você um desejo. Esse desejo cria emoção e daí você já está envolvido em situações que nasceu pelo pensamento, nasceu por uma conversa. Então vamos pensar em que mundo estamos vivendo hoje. Não estamos mais na parte da pré-história da evolução da humanidade. Estamos numa fase adiantada, onde atravessamos a faixa mental, onde as armadilhas estão se apresentando como elas verdadeiramente são e sempre existiram. Assim, nos alerta a espiritualidade, então, para que definamos, dentro da nossa natureza espiritual, a nossa identidade espiritual. E não confundir identidade espiritual com identidade social. Como disse, fazendo a mesma referência, a aparência social, as atitudes sociais não demonstram o espírito que está dentro daquele corpo. Pode ter espíritos nobres dentro de corpos simples, de atitudes simples, como pode ter espíritos perversos dentro de corpos moldados de uma educação padronizada. Então é aí que está o poder da sua análise, do seu senso crítico para se proteger espiritualmente. Lembrando sempre, você tem uma integridade a ser protegida. Você tem uma moral a ser protegida. Mas a moral espiritual, porque às vezes pensamos, eu tenho uma moral física para ser protegida, mas como não tem ninguém olhando, ninguém me vendo, eu posso exceder os meus limites. Mas existe a moral espiritual. Existem os olhos espirituais, existem as consequências dos seus atos, que, por natureza, se refletem por aquilo que você praticou, que você sentiu, que você pensou. Então, não se confunde identidade social com identidade espiritual. E assim, então, buscamos a nossa evolução rumo a Deus Pai Todo-Poderoso, lembrando que essa evolução não é uma situação que você pode deixar para depois. Vou deixar para pensar nisso em outro momento, mas esse outro momento pode ser já se torna tarde para você, porque já estamos tardios, já estamos atrasados em nossas transformações. A Terra passa por uma situação, como todo o universo passa, de transmutação, transmutando as energias
do nosso próprio sistema. As energias mentais, as energias que alimentam os corpos, que alimentam a própria natureza, estão sendo alteradas. Essa é a transmutação. As energias dos corpos mentais de cada um de nós também têm que ser alteradas. Só que essa alteração somente ocorre se você permitir. Porque a espiritualidade não pode invadir seu campo mental para te dar uma nova inteligência. A sua inteligência está implantada dentro de você mesmo. É você que vai fazer com que ela se ative. É você que vai protegê-la. Lembrando que essa transmutação que ocorre em todo o sistema oferece luz a quem é da luz. Oferece luz branda e orientações a quem é intermediário. E não oferece luz para quem decidiu ser das trevas. Olhe bem, o conceito de que Deus Pai Todo-Poderoso é bondoso, Ele vai ter piedade de mim, eu posso errar e fazer o que eu quero, porque depois Ele tem piedade porque Ele é bondoso. Meus irmãos, esse conceito evangélico é verdadeiro, porém, existe um processo de transformação que não vai parar porque você não quer mudar e Ele não vai ficar à sua disposição te esperando. Existe um universo em transformação, existem milhões e milhões de espíritos em processo de evolução. E essa evolução não vai parar porque tem um grupo que se estacionou ou que decidiu não pertencer a Deus Pai Todo-Poderoso naqueles momentos, que decidiu não ser da luz. E aí vem a ordem suprema. E essa ordem é entendida que você fez a sua escolha. Mas quando é que você fez a sua escolha? Quando você decidiu se beneficiar daquilo que o mundo inferior oferece, através de alegrias falsas, sensações falsas, emoções falsas. Ali está a oferta do mundo inferior. E quando você decide, então, se favorecer dessas ofertas, você já está dizendo a Deus Pai Todo-Poderoso: olha, eu agradeço a sua oferta, mas eu prefiro esta. É a sua resposta. Então, quando esse processo de evolução vem, e essas energias irão invadir as nossas células para as nossas transformações, não irá invadir aquela daquele ser que já disse a Deus: eu não quero a sua luz, eu quero a alegria do mundo inferior que me satisfaz. É a sua escolha. Foi assim que você disse, você manifestou a sua resposta. Então tenhamos cuidado. Tudo é sutil. E venhamos lembrar, tudo vem de uma inteligência superior. E essa inteligência superior que nos criou, nos deu esta oportunidade de evolução pela nossa própria transformação. E lembre sempre, respostas que você oferece à espiritualidade maior. Você oferece respostas durante todo o tempo. Essas respostas correspondem às suas escolhas. A minha escolha é essa. Aí Deus Pai Todo-Poderoso, os grandes mestres superiores, nosso mestre superior fala: não faça determinada situação, se proteja do negativo, não caia em armadilhas mentais, ame ao próximo, todas aquelas orientações que todo mundo já tem conhecimento em toda a terra. Aí você faz o contrário, que isso significa que você já está dizendo: eu não quero seguir as orientações de Deus, eu quero viver minha alegria. É a escolha, é assim que a escolha foi manifestada. Ninguém vai te chamar para te perguntar o que você quer, você já a manifesta automaticamente. E é assim que as coisas funcionam. Então lembremos disso e tenhamos esse cuidado, lembrando que tudo tem o seu tempo, e o nosso tempo de transformar já está acontecendo. Graças a Deus. Agradeço a vocês pela dedicação e atenção às energias que aqui foram distribuídas. Graças a Deus.